paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor, irmãos. Quem está feliz, diga glória a Deus. Quem está feliz, diga aleluia. Deus está neste lugar. Quem sente Deus aqui já, levante a mão assim. Diga, eu sinto Deus aqui esta noite. Quem tem promessa de Deus, levante a mão assim. Então escute. Se você tem promessa de Deus, você pode ter certeza que Deus vai cumprir todas as promessas na sua vida. No dia 7 de fevereiro deste ano, eu pregava numa pequena ilha no estado do Rio de Janeiro, na ilha de Provetá. E eu creio que o pastor Cizino conhece muito bem a ilha de Provetá. E na última noite daquele congresso, uma irmã chamada a irmã Marilene, que todos gostam muito da irmã Marilene lá na cidade de Provetá, na ilha de Provetá. Deus tomou ela em profecia e ela veio no púlpito, no meio do culto, no meio da mensagem, colocou a mão na minha cabeça e profetizara, e assim dizia o Senhor: ainda este ano você vai pregar no maior congresso de missões que tem neste país. Diga aleluia, irmãos. E hoje eu fui tomado por surpresa e aqui estou pregando na abertura deste congresso de missões, e isso é uma alegria. Quem tem promessa de Deus, levante a mão lá em cima e dá glória a Deus aí. Isto é deste jeito que eu creio que Deus vai operar. Vamos estar em pé para a leitura da palavra de Deus e vamos ver o que Deus tem para nós nesta noite, louvando desde já o nome bendito do Senhor Jesus, porque Deus tem algo especial. Quero agradecer a Deus em primeiro lugar por esta rica oportunidade, a todos os pastores que aqui estão, a saudação, pastor Reuel, querido pastor Reuel, pastor Cezino Bernardino, pastor Eliel, todos os pastores que aqui estão. É uma alegria tremenda estar aqui esta noite juntamente com os irmãos. Evangelho de Mateus, capítulo de número 24. Nós vamos ler a partir do versículo 10, Evangelho de Mateus, capítulo 24, do versículo 10 ao versículo 14. Haja visto que o tema deste congresso, inspirado por Deus ao coração do pastor Cizino, é salvação como prioridade. E eu tenho acompanhado os congressos dos Gideões Missionários e muitas vezes os pregadores não se atêm muito ao tema do congresso. E hoje eu senti de Deus me ater um pouco ao tema desta festa tão bonita que vai se realizar até segunda-feira que vem. Evangelho de Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 10. Quem encontrou, diga amém. Diz-nos assim a palavra de Deus: neste tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Feche a sua Bíblia, coloque aí no banco, onde você puder colocá-la, na cadeira. Pegue na mão do irmão que está do seu lado, isso, da direita ou da esquerda. Levante a mão dele junto com a sua. Diga para ele: para o mesmo céu que você vai, eu vou também. Diga para ele: não tem dois céus. É para o mesmo céu que você vai, eu vou também. Se não está muito bem comigo, vai se consertando, se ajeitando, porque não tem dois céus. Diga para ele: vai se acostumando com o meu rosto, com a minha simpatia, com a minha antipatia. É comigo que você vai passar a eternidade. Não tem dois céus. Levante a mão dele lá em cima, assim, isso. Feche os olhos e vamos orar a Deus nesta noite mais uma vez. Senhor Deus, que fez os céus e a terra, eu sou grato, Senhor, porque o Senhor tem todo o poder nos céus e na terra. E nesta noite eu entendo que o Senhor tem algo especial para fazer aqui na cidade de Camboriú. Meu Deus, eu venho pedir-lhe agora o seu auxílio, porque eu sou inteiramente dependente de Ti. Eu não tenho condições nenhuma de estar aqui neste púlpito, tendo posse deste microfone, mas o Senhor me escolheu nesta noite para transmitir a Sua palavra. Por isso eu lhe peço agora, venha me usar mais uma vez, como o Senhor sempre tem me usado. Meu Deus, eu quero lhe pedir agora a autoridade do céu para falar tudo aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração nesta noite. Eu quero lhe pedir agora, meu Deus, aonde houver um crente que chegou nesta festa fracassado, desacreditado, desanimado, eu quero lhe pedir que até o encerramento da segunda-feira que vem, ele vai sair daqui pulando, saltando e dando glórias a Deus, porque o Senhor vai tomar esta cidade com a sua presença. Desde já, se algum demônio do inferno tenha tido autoridade satânica de tentar impedir este congresso, eu desafio todas as forças do inferno e determino, meu Deus, que não vai sobrar demônio neste final de semana em Camboriú, nem para descer em centro de macumba. E o poder de Jesus já é triunfante mais uma vez. Só quem acredita nisso, levante a mão e adore.
Só para não perder o costume, os pentecostais que aqui estão, levante a mão lá em cima e glorifique a Deus. Assente-se, queridos, é deste jeito que eu creio que Deus vai operar aqui esta noite. Entendendo o desejo de Deus para o tema desta festa e para o tema deste congresso, eu entendo que Deus está muito interessado em fazer missões como todos que aqui estão, e todos que saírem de lugares distantes da terra para virem a este congresso, vem com o desejo de fazer missões. Existe, bem certo, muitas pessoas que se dirigem a esta festa com outras intenções, mas eu imagino que o coração de Deus, quando o próprio Deus colocara no coração do pastor Cisino há muitos anos atrás, para desenvolver este maior congresso de missões do nosso país, e por que ainda não dizer o maior congresso missionário do mundo, eu imagino que quando Deus tocara no coração do pastor Cisino, sempre o desejo maior, primordial de Deus foi a salvação da terra. Deus só permite que esta igreja ainda permaneça neste mundo. Deus só permite que esta nação ainda esteja dominada por uma pseudo governadora desta nação. Deus ainda não veio buscar esta igreja simplesmente porque ainda a obra missionária não terminara no mundo e no Brasil. Bem certo que Deus, quando achar por certo que já está cessado as janelas missionárias, aí então vai tocar-se a trombeta de Deus para o arrebatamento iminente da igreja. Nós só não fomos arrebatados ainda, porque ainda temos que fazer e sempre realizar a obra missionária aqui neste mundo. Escute-me o que eu vou lhe dizer. Há 2000 anos atrás, quando Deus preparou o mundo para apresentar o seu Cristo aqui na terra, Deus teve que providenciar algumas mudanças no cenário mundial para apresentar Jesus às nações. Deus preparou um império mundial chamado o Império Romano. Deus preparou um idioma universal chamado grego, o idioma que falava-se em todas as épocas, na época de Cristo e em todas as nações diferentes. Deus preparou as linhas de acesso para uma maior divulgação do Evangelho, que eram as vias pavimentadas do Oriente Antigo e do Império Romano. E Deus então prepara, antes de mandar Jesus nascer em Maria, naquilo que a ciência nunca poderá entender, porque quando Jesus nasce em Maria, ele nasce com duas personalidades diferentes. Uma é uma personalidade divina e a outra é uma personalidade humana. Na personalidade humana ele tinha mãe, mas não tinha pai, e na personalidade divina ele tem pai, mas ele não tem mãe. Quem crê nisso, levante a mão e adore a Deus. Quando Deus então permite que Cristo há de nascer, antes de apresentar Jesus às nações, Deus levanta um homem que é chamado de uma voz que clamava no deserto, um homem que tinha que preparar o mundo para apresentar Jesus Cristo. Hoje quem está preparando o mundo para apresentar Cristo às nações é os gideões missionários que estão aqui na terra. Mas naquela época Deus levanta João Batista, um homem que era cheio do Espírito de Deus desde o ventre da sua mãe. João Batista era totalmente diferente, ele era o antítipo totalmente diferente dos demais pregadores da época. Sabe por quê? Porque João era filho de sacerdote. João era um pregador desde o ventre da sua mãe, e para ser pregador ele podia pegar com seu pai Zacarias uma carta de apresentação, uma carta de recomendação, uma credencial muito bem posta, e sair por aí fazendo marketing evangelho, e poder então sair pregando por todas as partes de Jerusalém. Mas João era diferente. Alguém olhou para João e João falou: onde você vai, João? Eu vou para o meio do deserto, 15 quilômetros ao meio do deserto, lá nas margens do Jordão. Aí alguém disse: João Batista, lá não tem ninguém para te ouvir pregar, lá as multidões não vão te ouvir pregar. Ele disse: não tem problema, homem cheio de Deus, não é ele que tem que ir às multidões, as multidões vêm aonde está o homem de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Lá vai João Batista para o meio do deserto, é uma semana e a multidão está lá, João batizando. E vocês poderiam pensar, a mensagem de João era uma mensagem que agradava a todo mundo, como as mensagens que ouvimos hoje em dia, mensagem light, mensagem que passa a mão na cabeça de todo mundo, mensagem que agrada o plenário, tira muito glória a Deus, mas não tem conteúdo teológico. A mensagem de João era diferente, não era mensagem light. A mensagem de João era muito simples, mas muito cheia de Deus. O machado já está posto à raiz da árvore, a árvore que não der fruto vai ser lançada no fogo. João Batista é uma mensagem light, ou vibra ou se arrepende, ou você vai queimar no inferno. Salvação ainda é prioridade aqui na terra. Tem muita gente pregando mensagens light, mensagem que só prega profecia, mensagem que só prega prosperidade, mensagem que só prega curanderismo, mensagem que só prega misticismo. Mas Deus enche o peito no céu e diz assim: eu preciso dos gideões, porque ainda eu quero ter salvação na terra, salvação na terra, salvação na terra, salvação na terra. Quem crê nisso, joga a mão lá em cima.
mensagem de João Batista. João Batista era missionário de verdade, ele não tinha medo de homem nenhum, ele pregava a verdade. Sabe por quê, pastor Cecílio e pastor Reuel? Muita gente persegue esta obra porque tem medo de falar a verdade, e aqui se pode falar a verdade, como o Senhor fala a verdade todos os dias na Rádio Marumbi. É deste jeito que eu creio e eu entendo, mas escute-me que eu vou lhe dizer. Como João era um homem que fala a verdade, e sempre quando Deus levanta um homem que fala a verdade, logo o diabo quer a cabeça dele, e assim foi com João Batista. Cortaram a cabeça de João, irmãos. Herodiana dançar na frente de Herodes, pediu a cabeça de João numa bandeja. Mas escute, mais vale a cabeça de um profeta numa bandeja do que todo o império romano do outro lado. Sabe por quê? Porque Deus nunca escolhe coisa grande para ele usar. Deus só escolhe coisa pequenininha, coisa que ninguém dá nada por ela. É essa que Deus quer contar com ele. Sabe por quê? Eu vou lhe provar isso. A minha Bíblia diz que Deus estava nos lenços e nos aventais de Paulo. A minha Bíblia diz que Deus estava na agulha na mão de Dorcas. A minha Bíblia diz que Deus estava no cajado na mão de Moisés. A minha Bíblia diz que Deus estava na funda na mão de Davi. A minha Bíblia diz que Deus estava na tocha na mão de Gideão. A minha Bíblia diz que Deus estava na buzina na mão de Josué. A minha Bíblia diz que Deus estava nos ossos de Eliseu. A minha Bíblia diz que Deus estava na farinha da panela, no azeite da botija. A minha Bíblia diz que Deus estava nos 5 pães e nos 3 peixes. A minha Bíblia faz entender que Deus está aqui dentro de cada crente pequenininho que é fiel a Ele. Se você entende isso, joga a mão lá em cima e adora Ele. Mataram João Batista porque ele falava a verdade. Mas escute, sempre quando mataram as pessoas que eram salvas em Cristo, naquela época, antes da crucificação e da ascensão de Jesus, eles eram mandados para um lugar chamado Seio de Abraão. E isso está muito bem elucidado no Evangelho de Lucas, capítulo de número 17, por que não dizer 16, quando a Bíblia fala sobre a passagem de Rico e de Lázaro no Seio de Abraão. Se isto é verdade, João Batista morreu antes da crucificação de Jesus, então João Batista foi para o Seio de Abraão. Se João Batista foi para o Seio de Abraão, permita-me fazer uma conjectura bíblica, sem ferir a exegese e a hermenêutica bíblica, e viajar um pouquinho no texto. João Batista morrera e ele vai para o Seio de Abraão. Eu imagino que tinha 2 anjos lá na entrada do Seio de Abraão, e quando João vai entrando, eles vão dizendo assim: ei João Batista, pode entrar aqui no Seio de Abraão. João vai entrando e vai ficando admirado. Ele diz: que lugar é esse? Esse é o paraíso. Você falava a verdade na terra, era salvo em Deus. Agora você pode descansar aqui, porque nós estamos todo mundo esperando o Messias. João vai se aproximando, e nisso está aproximando perto dele um homem, um profeta do Antigo Testamento. Chega perto de João. João diz para ele: paz do Senhor. E ele disse: paz do Senhor. Como é que é o teu nome? Ele disse assim: meu nome é profeta Isaías. E o teu? Ele disse: meu nome é João Batista. João Batista? É. E o senhor falou profeta Isaías? É, profeta Isaías. Eu imagino João caindo de joelho e dizendo assim: profeta Isaías, eu admirava muito o ministério do Senhor, eu li muito o seu livro do Antigo Testamento. E eu imagino Isaías olhando para João e dizendo: é, você leu. E sabe quando você profetizou? No capítulo de número 9, no capítulo de número 6, você profetizou por algumas vezes: um menino se nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus lombos, seu nome será Emanuel, Deus conosco, príncipe da paz, pai da eternidade. Você profetizou isso no Antigo Testamento? Ele disse: eu lembro sim. Pois bem, quando você profetizou, já se cumpriu lá na terra. Ele já chegou lá na terra e está fazendo maravilhas. Quem é ele? Ele é Jesus de Nazaré. Ele veio para salvar a humanidade. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu imagino Isaías abraçando eles, começando a chorar. E ele disse: tem mais, Isaías. Lembra quando você profetizou no teu livro, no capítulo 40, que haveria diante de Jesus vir à terra, haveria de sair uma voz que clamaria no deserto? E eu imagino Isaías dizendo: eu lembro sim. Pois bem, esta voz que clama no deserto sou eu, João Batista. Eu clamava lá na terra para preparar o caminho dele. E eu imagino ele se alegrando. Nisso vai se aproximando um salmista com uma harpa na mão, e eles dizem: o que é que está acontecendo aqui? É João, chegou da terra agora, está contando as maravilhas dele que chegou lá na terra. E eu imagino Davi com a harpa. Ele disse: quem é tu? Ele disse: eu sou o rei Davi. Rei Davi, me dá um abraço, rei Davi. João Batista dá um abraço nele. Aí eles começam um culto pentecostal lá no Seio de Abraão. Eu imagino então Davi cantando o hino. Mas antes de Davi começar a cantar, João Batista chegou para ele e disse assim: ei Davi, lembra quando você fez o Salmo 23? O Senhor é o seu pastor. Ele disse: lembro muito bem. Pois bem, o teu pastor já chegou lá na terra. Esses dias ele chegou no tanque de Betesda e começou a curar todo mundo. Um paralítico de 38 anos começou a andar. O teu pastor está lá na terra. Eu imagino a alegria lá no Seio de Abraão, todo mundo fazendo um culto. Daqui a pouco os 2 anjos na entrada do Seio de Abraão gritam assim: está chegando gente
nova. Vai todo mundo para a porta do seio de Abraão. Quem está chegando? Um homem chamado Lázaro. Lázaro, irmão de Maria, irmão de Marta. Quando Lázaro vai entrando, todo mundo chega para querer saber notícia da terra. Chega, e aí, como é que é o nome do irmão? O irmão é Lázaro, meu nome é Lázaro. Lázaro, você conheceu ele? Ele, Jesus, está todo mundo querendo saber notícia dele. Claro que eu conheci. Ele é muito amigo das minhas irmãs Maria e Marta. Ele vai muito lá em casa, toma sempre uma aguinha pelo caminho em Betânia. Mas como é que tu morreu? É que ele está com muito trabalho lá na terra. Passou 4 dias e não teve jeito. Eu fiquei enfermo e tive que morrer. E eu começo a ver ele se alegrando. Nisso vai aproximando um homem, mancando de uma perna para chegar perto dele. Quando Lázaro vê aquilo, ele grita de alta voz e diz assim: eu sei quem é ele. Vai correndo perto dele e diz: tu não é Jacó? Ele disse: não sou Jacó não, eu era Jacó, hoje eu sou Israel. Um dia eu conheci ele lá no vão de Jaboque e ele mudou meu nome e a minha vida. Quem já conhece Jesus, levante a mão e adore a ele. E eles vão se alegrando. E alguém diz assim: dá oportunidade para Lázaro. Lázaro pega o microfone para dar uma oportunidade no culto. Lázaro vai saudar todo mundo a paz do Senhor, irmãos, e vai contando os testemunhos lá da terra. Mas daqui a pouco Lázaro diz assim: espera um pouquinho, eu acho que está tendo problema de microfonia aqui no seio de Abraão. Está tendo algum problema aqui, eu estou ouvindo outra voz que vem de um lugar. Ele diz: o que é que tu está ouvindo, Lázaro? Eu estou ouvindo uma voz que vem lá da terra. Que voz é esta, Lázaro? Uma voz que vem lá de cima. Que voz? Olha só. Vem para fora, Jesus está te dando vida. Quem já tem vida em Jesus, faça assim com a mão e adore ele aí um pouquinho. Agora escute. Passou-se o tempo, mataram Jesus. O diabo fez de tudo para Jesus não ir para o Calvário. Existem pessoas que pregam errado e erroneamente, um erro teológico grotesco, que dizem que o Satanás ficou muito alegre com a morte de Jesus. História: Satanás fez de tudo para Jesus não ir para o Calvário. Sabe por quê? Porque quando Jesus foi para o Calvário, ele permitiu que você estivesse aqui hoje cheirosinho, tomado banho, batizado no Espírito Santo e com passaporte para o céu. O diabo queria impedir de todo jeito que você estivesse aqui nesta festa. Mas escute o que eu vou lhe dizer: se Jesus também morrera, a minha Bíblia diz em Efésios capítulo 2 versículo 11, que aquele que subiu também é o mesmo que... Se é o mesmo que desceu, Jesus, quando padeceram no Calvário, no período de 3 dias entre a crucificação e a ressurreição, Jesus teve que ir em 2 lugares diferentes. Um, seio de Abraão; outro, o inferno. Quando Jesus padecera, o primeiro lugar que ele teve que ir foi no inferno, porque ele tinha que buscar a chave do inferno e da morte. Do mesmo jeito que eu imaginei, conjecturando que no seio de Abraão tem 2 anjos, um de um lado, outro de outro, eu também conjecturo que no inferno 2 camaradas do inferno, um de um lado, outro do outro, na porta do inferno. E eu imagino que a conversa deles era bem diferente do seio de Abraão, porque no inferno é treva. E eu imagino um falando para o outro dizendo assim: ninguém está aguentando o mau humor do chefe. E ele diz: por quê? Desde sexta-feira ele está doido, porque ele fez de tudo para o Nazareno não ir para o Calvário, mas não teve jeito, ele foi para o Calvário mesmo. Eu imagino eles dois conversando, daqui a pouco uma comitiva do céu. Eu imagino um brilho tremendo chegando no inferno, e quando eles olham para aquilo, eles dizem: olha aí, é problema, vamos falar com o chefe, porque o problema é com o chefe, não é com nós não. Vão correndo para falar com o chefe. Chega para o chefe e diz assim: chefe, eu acho que está tendo problema aí na entrada do inferno, está vindo um pessoal para falar com o senhor. E eu imagino o chefe levantando do seu pseudo trono e dizendo assim: quem é que está vindo aí? É ele. Ele está vindo aí para ter um particular com o senhor. Ele quem? Ele. Ele quem? Ele. O senhor proibiu de falar o nome dele aqui, porque o senhor falou que se fala o nome dele aqui, prisões vão caindo, grilhões vão se abrindo, vai todo mundo tremendo aqui. O senhor proibiu de falar o nome dele aqui. Ele quem? O Nazareno. Mas ele não morreu. Morreu, mas ele está aí. E eu imagino o pseudo governador do inferno levanta-se em pé e diz assim: pode deixar ele entrar. Se inchou e disse: deixa ele entrar. Chefe, o senhor tem certeza? Tenho sim. Não é aquele raquítico, aquele manso nazareno que morreu na sexta-feira, que o profeta olhou para ele e disse que é como raiz de terra seca, sem parecer, sem formosura, sem beleza nenhuma, nada para agradar? É ele sim, chefe, mas ele está bem diferente. Ele está do jeito que o outro profeta viu. Que outro profeta? Daniel. Os pés dele, chefe, para o senhor ter uma ideia, como latão reluzente. Ele está vestido uma linda roupa branca e resplandecente. Na sua cinta tem um cinturão de ouro. O seu rosto é como o sol. Os seus olhos é como chama de fogo. O seu cabelo é como a lã. Ele está com uma veste salpicada de sangue. E na sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
conhece este Jesus? Deixa eu ver. Jesus entra no inferno. E Jesus era um cavaleiro, Jesus era um gentleman. Jesus era um homem educado por excelência divina e celestial. Jesus chega no inferno, se aproxima do pseudo-governador de lá e diz assim: ei, pseudo-governador do inferno, por gentileza e por obséquio, queira rastejar aos meus pés. Eu imagino ele rastejando aos pés de Jesus. E quando ele se aproxima, Jesus diz assim para ele: ei, você lembra quando você enganou Adão e Eva lá no Éden, fazendo então que o homem saísse do estado de inocência e entrasse no estado de pecado? Ele disse: lembro perfeitamente. Pois bem, o meu pai profetizou que haveria de nascer um que você feriria o calcanhar, e de fato você feriu o meu calcanhar. Mas depois este mesmo homem haveria de lhe ferir e esmagar a sua cabeça. Ele disse: lembro, sim, senhor. Pois bem, então me dê a chave. Mas antes de dar a chave e de esmagar a sua digníssima cabeça, eu quero lhe dizer que passou o tempo, e antes de eu esmagar a tua cabeça, levantou Deus um salmista no Salmo 91 e aumentou a profecia. Ele disse assim: além de esmagar a cabeça, haveria de calcar e serpentes e escorpiões. Calcar é colocar o calcanhar e fazer assim, irmãos. Então Jesus disse para ele: além de esmagar, eu vou ter que colocar o calcanhar e pisar assim. Mas antes de eu fazer isso, eu vou lhe dar uma condição de ter uma visão, porque você não é onisciente nem onipresente. Isso é atributo somente meu, do Espírito Santo de Deus. Então eu vou lhe dar uma visão aqui agora. Abra os teus olhos e veja. Dia 18 de abril do ano de 2004, na cidade pequenina de Camboriú, algo que ninguém entende, como é que uma cidade sem estrutura suficiente para armazenar tantos gideões cheios de Deus consegue numa semana reunir tanta gente cheia do Espírito Santo. Abra a boca aí, os olhos e veja. Está vendo aquele povo lá? Eles vão estar ouvindo esta mensagem. Eu quero lhe afirmar mais uma vez: não toca naquele povo, não toca naquela gente. É meu povo, é meu povo, é meu povo. Quem é propriedade de Jesus? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Jesus levanta a chave e diz assim: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus sai de lá e aonde ele vai? No seio de Abraão. E eu imagino que quando ele chega no seio de Abraão, toca uma harmonia celestial. Trombetas de Deus começam a tocar. E os anjos anunciando: ele está chegando aí, Jesus vai chegando. E quando Jesus vai chegando, ele vai dizendo assim: pode vir para fora, vamos para o descanso do meu Senhor. E quando eles vão saindo, ele vai dizendo assim, eu imagino que quando ele vai saindo, Abraão olha de longe e diz assim: eu conheço ele. É ele que estava comigo lá nos carvalhais de mãe. Eu imagino Moisés completando Abraão e dizendo assim: eu também conheço ele. É ele que estava no meio da sarça pegando fogo. Eu imagino que quando eles vão saindo, Daniel diz assim: eu conheço ele. Quem é ele? É ele que estava comigo na cova dos leões. Eu imagino Sadraque, Mesaque e Abednego dizendo assim: eu conheço ele. Ele é o quarto homem da fornalha. E não vai ele saindo. Eu imagino Malaquias dizendo: eu conheço ele. Ele é o sol da justiça. Jeremias diz: eu conheço ele. Quem é ele? Ele é o renovo da justiça. Quem já conhece Jesus, levante a mão e adora ele. Jesus vai tirando todo mundo do seio de Abraão, vai levando para o céu. Mas no caminho eu imagino um profeta cabisbaixo, triste, e dizendo assim: Senhor, o Senhor me permite um particular? E Jesus diz assim: pode falar, Joel. O que foi, Joel? Por que tu está triste assim? Senhor, não me leva a mal, mas a profecia de todo mundo já se cumpriu. A profecia do profeta Isaías já se cumpriu, de Jeremias já se cumpriu. Todo mundo profetizou e se cumpriu. E a minha profecia ainda não se cumpriu. Qual é, Joel? O senhor lembra quando o senhor pediu para mim profetizar no capítulo 2, versículo 28 do meu livro? A dizer que nos últimos dias, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas serão cheios do Espírito Santo. Jesus disse para ele: eu lembro sim, eu pedi para você profetizar. Pois bem, Jesus, e até agora não se cumpriu ainda. Jesus diz assim: olha, Joel, olha lá, está vendo lá no cenáculo 120 crentes reunidos? É ali que vai começar a minha obra na terra. Vai se cumprir agora. Vem, Espírito Santo. Eu saio da terra, mas cuida do meu povo. Quem ainda tem a presença do Espírito Santo? Deixa eu ver os crentes pentecostais. Deixa eu ver aí quem é pentecostal ainda. Agora escute a diferença de uma igreja cheia do Espírito Santo e uma igreja que não é cheia do Espírito Santo. 120 crentes, começa a igreja primitiva na terra. Primeiro culto da igreja primitiva, 120 crentes. Pastor Pedro pega o microfone para pregar. Após a mensagem ele faz o primeiro apelo da igreja missionária na terra.
Sabe quantas almas aceitaram Jesus? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 41. Naquele dia, 3.000 almas aceitaram Jesus Cristo como Salvador. Já não era mais 120, pastor Reuel, era 3.120 crentes cheios do Espírito Santo. Aí eles foram para o segundo culto da igreja missionária. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 4. Naquele dia, 5.000 almas aceitaram Jesus Cristo. Já não era 120, já não era 3.120, era 8.120 crentes cheios do Espírito Santo. Não parou por aí. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 7. E os que de bom grado aceitavam a palavra eram todos cheios do Espírito Santo. E toda Jerusalém foi cheia do Espírito Santo. Já não era 120, já não era 8.000, era toda Jerusalém cheia do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9 e versículo 31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judeia e Galileia e Samaria tinham paz e eram cheias do Espírito Santo. Já não era 8.000, era Judeia, Galileia, Samaria. Mas não parou por aí. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17 e versículo 6 diz assim: e não achando os irmãos, trouxeram a presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também a nós. De Atos, capítulo de número 2 até o capítulo 17, tem 38 anos de história. Em 38 anos de história, 120 homens desacreditados, sem curso teológico e sem a disposição de uma mídia, eles evangelizaram a nação de sua terra. Salvação como prioridade. Eis a nossa responsabilidade. Quem quer evangelizar esta terra, faça assim com a mão e diga: Deus, conte comigo, conte comigo, conte comigo. Deixa eu ver quem Deus pode contar. Deixa eu ver, deixa eu ver. Coloque a mão no ombro da pessoa do seu lado e diga assim: Deus está contando com você. Diz para ele: é com você. Profetiza na cara dele, diz: Deus está contando com você. Deus está contando com você. Deus está contando com você. Diga para ele. Agora eu imagino, passaram-se as épocas. Se na época da igreja primitiva, aquele grupo de homens evangelizou o mundo de sua época, eu imagino agora Jesus levantando do seu trono todos os dias, dizendo assim: Pai, e agora? Salvação não é mais prioridade na terra. Por quê? Porque hoje se prioriza muito mais o marketing humano do que a salvação aqui na terra. Vivemos a época dos superstars do evangelho. Vivemos a época das chamadas estrelas do evangelho, que mais prezam a sua própria exposição aqui na terra do que a vontade de fazer a obra bendita de Deus. Eu pregava recentemente no estado de São Paulo. Quando eu desci do púlpito, uma senhora apareceu perto de mim e disse assim: pastor, quem que cuida da sua imagem e quem que está cuidando do seu marketing pessoal? E eu disse: por quê, irmã? Porque todo mundo tem alguém contratado já para cuidar do seu marketing pessoal. É a prioridade agora no mundo evoluído, no mundo do telemarketing, no mundo da mídia. E eu disse para ela: eu estou muito bem assessorado. Quem está lhe assessorando? 3 pessoas. Ela disse: quem? Eu disse: o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Salvação ainda é prioridade. O meu Deus não vai vir buscar superestrelas do evangelho. Ele vai vir buscar crentes sinceros, com o coração remido e lavado no sangue bendito de Jesus. O diabo não tem medo de posição. O diabo não tem medo de classe social. O diabo não tem medo de ser degravado. O diabo não tem medo de anel de teologia do dedo. O diabo não tem medo de status. O diabo não tem medo de marketing. Mas eu já vi ele esfregar o focinho no chão e voltar de ré para o inferno, diante de um crente analfabeto, sem nenhum dente na boca, mas cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Esse tema nasceu no coração de Deus, pastor Cigino. Porque hoje em dia as grandes festas do Brasil se prega muito prosperidade e pouca salvação. Salvação que se prega hoje, ele diz assim: vem do jeito que você estava e continue deste jeito. Não se prega mais mudança, porque mudança não consegue mais arrebatar grandes multidões. E o que pode se explicar de um congresso como este, aonde não há estrutura suficiente, mas existe algo que traz as pessoas da terra toda aqui nesse lugar? É a presença bendita de Deus que está aqui esta noite. A minha carne está tremendo nesse púlpito, porque eu sinto Deus aqui. Só quem é pentecostal para sentir Deus, levante a mão e adore a Ele. Como vai ser o arrebatamento? Eu não sei você, mas às vezes eu fico pensando sobre como será o arrebatamento da igreja.
Um dia desse eu dirigia na minha cidade, em Foz do Iguaçu. E quando eu dirigia com o carro, eu parei num sinaleiro e Deus às vezes me dá algumas mensagens, eu vou pregando dentro do carro. Pareço doido, mas crente pentecostal é doido mesmo, irmão. Doido por Jesus. E lá estou eu pregando sozinho, daqui a pouco eu me empolguei tanto que eu estava falando até a língua estranha. Quando uma pessoa parou do lado e falou assim: o que é que está acontecendo com esse rapaz? E o filho dele estava no banco traseiro, ele pegou a criança, botou no colo, baixou o vidro e disse assim: filho, quando você crescer não fica doido igual isso aí. E eu ouvi, irmãos. Quando eu ouvi, eu olhei para lá e ele disse assim para ele: doido é tu. Ele disse: por quê? Porque se a trombeta de Deus tocar agora, eu sei para onde eu vou, e você? Ele disse: que negócio de trombeta é esse? Eu falei: se Jesus voltar agora, eu sei para onde eu vou. E quando acendeu a luz verde do semáforo, eu coloquei primeiro no meu carro e ele colocou primeiro no carro dele. E naquele momento eu tive uma revelação de Deus. Eu imaginei como seria se o arrebatamento da igreja fosse naquele momento. Eu imagino a criança no banco de trás chacoalhando o pai, falando assim: pai, eu não sei o que aconteceu não, mas o doido aí do lado desapareceu do carro. E eu imagino o meu carro indo sozinho na estrada, e a pessoa dizendo: o que é que aconteceu? Ele foi para o céu com Jesus de Nazaré. Não sei aqui, me desculpe, os amados irmãos que já têm a sua idade avançada, já está com os cabelos descoloridos devido ao passar dos anos. Quem sabe sofrendo já as causas da idade avançada. Quem sabe muitas irmãs aqui que têm dificuldade de varrer a sua casa, limpar a sua casa devido às dores nas costas. Naquele dia, eu imagino que de repente a irmã vai estar varrendo a sua casa. E quando vai varrendo a sua casa, a sua dor nas costas vai desaparecendo. Quando olha de novo, a sua mão é diferente, é como anjo. Quando olha de novo, a vassoura está caída na estrada e a irmã já está dizendo: adeus planeta Terra, Jesus está me chamando. Quem está esperando Jesus, levante a mão aí e adore. Se o arrebatamento da igreja acontecer neste final de semana, centenas de milhares de ônibus espalhados por todo o Brasil estarão desgovernados nas estradas de nosso país, porque os crentes deixarão aqueles ônibus para encontrar com Jesus nos ares. E alguém vai tentar explicar o que é que está acontecendo. Eles não vão entender, mas eu e você saberemos. Nós estaremos dizendo: adeus planeta Terra. Escute. Mas eu imagino que se o arrebatamento da igreja fosse agora, neste instante, quem sabe aqui dentro ou do lado de fora, alguém não entenderia o que estaria acontecendo, porque o microfone ia cair aqui, ó. Aonde foi todo mundo? Eu quero ouvir o último hino. Eu quero ouvir uma última mensagem. O desespero vai cair no coração de muita gente, mas quando saírem aí fora pelas ruas, as pessoas estarão aglomeradas na frente das televisões, e repórteres de grande audiência do Brasil e do mundo estarão dando uma notícia que, se eles soubessem que estudaram jornalismo para dá-la, eles nunca desejariam ter estudado jornalismo. Misteriosamente desapareceu um grande povo da terra. Diga assim comigo: pregador, aonde nós estaremos? Nós estaremos nas bodas do Cordeiro com o nosso Deus. Deixa eu ver quem estará com ele naquele dia. No céu, na entrada do céu, Jesus vai ter um lenço maior, muito maior do que o meu, uma verdadeira toalha. E ele vai estar à entrada do céu, e você vai estar passando, e ele vai dizendo assim: deixa eu enxergar dos teus olhos toda lágrima, porque daqui para frente não tem mais lágrima. Entra no descanso do teu Senhor. Deixa eu chegar lá na terra, estava difícil, te perseguiam, quiseram o teu ministério, tentaram contra a tua vida, mas entra, valeu a pena. Entra no descanso do teu Senhor. Vai entrando, e a grande multidão vai entrando. 7 anos vão se passar. Aqui na terra o mundo estará entregue na mão do anticristo, o pseudo-cristo, o iníquo, o homem do pecado, filho da perdição. O que Daniel diz no capítulo 9, versículo 27. Se levanta contra tudo que se chama Deus. Ele vai se assentar-se no trono de Deus, vai fazer uma aliança com Israel. Na metade da semana vai quebrar a aliança, como o mesmo livro de Daniel nos afirma perfeitamente, porque ele vai querer colocar uma estátua dele dentro do templo de Jerusalém. E quando ele colocar esta estátua, os rabinos vão olhar um para o outro e vão dizer assim: este homem não é o nosso Messias, ele nos enganou, porque nós aprendemos desde a Torá antiga que não prestaremos culto e adoração à imagem de escultura e nem a homem algum. Eles vão expulsar o anticristo de lá. O anticristo vai sair de lá endemoniado, e quando ele sair do templo daquele jeito, a Bíblia diz que ele vai reunir todos os inimigos de Israel,
vai cercar Israel de um lado para o outro, vai apontar armas químicas, bélicas, biológicas, nucleares, e vai dizer assim: agora eu vou exterminar este povo de uma vez por todas. Israel vai estar sendo repatriada de todas as partes da terra e vão estar em Jerusalém, porque Amós capítulo 9 versículo 15 diz assim: plantá-los-ei na sua terra, de onde nunca mais sereis arrancados. Eles vão estar plantados na sua terra, como voltou a ser nação em 48, cumprindo-se Isaías 66 versículo 8: quem jamais viu tal coisa, quem viu coisa semelhante, poder-se nascer uma nação em um só dia. Israel vai estar cercado, e quando eles perceberem que estarão cercados, os rabinos vão correr e subir o Monte das Oliveiras, vão se ajoelhar no Monte das Oliveiras, vão fazer uma oração mais ou menos parecida com esta: Senhor Deus, por que tanto sofrimento? Porque a guerra de 48, a guerra dos 6 dias de 67, porque a invasão de Tito. Agora vem este homem e diz que é o nosso Messias. Quem é o nosso Messias? Quando eles clamarem, a Bíblia diz que Deus derramará sobre eles o espírito de súplica, e prantearão como prantearam no dia do unigênito. As lágrimas dos rabinos vão cair no Monte das Oliveiras, e lá do céu alguém vai ouvir. Quem vai ouvir? Eu e você e Jesus nas bodas do Cordeiro. O mestre vai dizer assim: levanta, amada minha, mais uma vez. Eu e você com o corpo de anjo vamos levantar nas bodas do Cordeiro. E Jesus vai dizer assim: nós vamos voltar para a terra. E alguém vai dizer: Senhor, está tão bom aqui, para que voltar? Porque o meu outro povo está clamando. Quando os judeus não tiverem mais jeito de solução para a sua vida, o que vai acontecer? A minha Bíblia diz que os céus vão se abrir. E quando os céus se abrirem, vai aparecer um homem montado num cavalo branco, com as suas vestes salpicadas de sangue, e na sua coxa estará escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e vai vir reinar sobre esta terra. Quem vai vir com Jesus naquele dia? Fique em pé em nome de Jesus. Se você vai vir com Jesus naquele dia, levante as duas mãos assim. Levante as duas mãos assim. Vire para a direita ou para a esquerda. Fica de frente com a pessoa que está do seu lado. Diga para ele assim: o arrebatamento está muito mais próximo do que você imagina. É por isso que Deus colocou no coração do pastor Cizinho este tema tão especial e tão propício para esta festa: salvação como prioridade. Muitos de nós temos pensado em muita coisa e temos esquecido da salvação desta terra, esquecido da salvação da tua vida. Mas este congresso, Deus escolheu para você tomar uma decisão. É momento, é hora de Deus te levantar na terra. Deus não quer contar com poucos nesses dias. Deus quer contar com homens sinceros, com pessoas sinceras, cheias do Espírito Santo. Olha dentro dos olhos dele e diga assim: eu sei que está difícil, eu sei que está difícil, mas conte comigo. Tu vai para o céu comigo, 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 tu vai para o céu comigo. Se tu vai comigo, me dá um abraço e glorifica. Aleluia. Abraça a pessoa aí. Sente Deus na vida dele aí um pouquinho. Dos quatro cantos desse santuário, aonde houver um crente que Deus tem chamado na sua vida, seja cheio do Espírito agora. Você quer ser levantado por Deus? Se aproxime aqui um pouquinho, deixa eu ministrar sobre a tua vida. Venha rapidamente. Você que tem chamada de Deus, que quer o desejo de fazer a obra de Deus, que ainda tem salvação como prioridade da tua vida, vem buscar o dom que você perdeu, vem buscar a alegria de Deus, vem buscar o resultado da chamada de Deus para a tua vida. Isso, é chorando mesmo, é desse jeito mesmo, é chorando mesmo. Ninguém cura e fala, toca e limpa. Senhor Deus, agora
Senhor Deus agora, Senhor Deus agora, Senhor Deus agora, aonde houver um moço, uma moça, um ancião, grande Deus, até o Senhor tem o desejo de usá-lo, que ele comece a sentir a sua bendita presença. eu jamais ouvi. Agora! Eu jamais vi o que vejo. Pega um deserto, faz um Abra a boca, o coração, a voz. Levante a mão. Adore a Deus aí. Antes do inferno e derruba tudo pra você passar. Ore. Ele move os anos, cumpre profecia. Abacabacaçu. Radaracaçura de lifaçu, cababarrai. Cerca esse lugar, Deus do céu, com a sua presença. Envolva no Senhor no sentimento missionário. É hora de você parar de chorar. É hora de você levantar a cabeça e deixar Deus ministrar sobre a sua vida. Abacaçura, abacai. Coloque a mão no ombro da pessoa do seu lado, diga: é hora de você ser cheio do Espírito. Deus conta contigo. Ministra sobre ele, ele ministra sobre você. Ministra aí, ministra aí, ministra aí. Deus, eu te agradeço. E eu te louvo por esta oportunidade. Por quanto eu sou grato, Senhor. Deus, o que o Senhor me deu. Quebra as vidas que aqui estão. Levanta hoje pessoas sinceras para fazer a tua vontade. Ele vem primeiro, antes do inferno, e derruba tudo pra você passar. Ele conduzir, ele move os anos. Tem pessoas aceitando Jesus aí, se aproxime mais à frente. Quem está aceitando Jesus? Pastor Ian me disse que tem pessoas aceitando Jesus aí, venha, se aproxime. Jesus já começou salvando nesse congresso. Salvação é prioridade, pastor Ian. Você que está entregando a sua vida para Jesus, se aproxime também. É hora de chover no teu deserto. É hora das coisas serem diferentes na tua vida. Ele move os anos. Arabacadaraçura bacai. Rebacaçura bacabadacaçou. Ele é o Senhor e não é primeira. Meu Deus, meu Deus, nosso Deus é o Shaddai. Tu és o nosso Deus. Rabacadaracaçura bacai. Aonde estão as vidas que estão aceitando Jesus nesta noite como seu Salvador? Dê um sinal com a mão, se aproxime, eu quero orar por você, venha. Pessoas que estão aceitando Jesus, estão entregando a sua vida, e vem o Senhor, venha, se aproxime, ajudem ele a trazer aqui à frente, isso. Vai se aproximando, aquele moço ali de azul, mais pessoas para Jesus, venham, se aproxime, levante a mão. Missionário, já comece a trabalhar. O congresso começou hoje, Jesus já está salvando, vai se aproximando, isso. É deste jeito que eu creio que Deus vai operar. Eu vou orar pela última vez agora. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu te louvo, Senhor, pelo que o Senhor tem feito aqui esta noite. Eu te agradeço por esta oportunidade. Eu sou grato a Ti, Senhor, por quanto o Senhor fizera algo tremendo aqui esta noite. Muito obrigado pelas vidas sinceras que estão com o coração desejoso de fazer a Sua vontade. Senhor, salvação é a prioridade desta igreja, e nós vamos, Senhor, caminhar até o arrebatamento dela, fazendo a Sua bendita vontade. Aonde houver uma vida nesta igreja agora, do lado de fora ou aqui dentro, que está com o seu coração voluntarioso a fazer a Sua vontade, que ele comece a ser cheio do Teu Espírito, do que o Senhor me deu. Distribua agora sobre estas vidas, agora. Quem está feliz, diga glória a Deus. Aleluia. Ainda em pé aqui, queridos, ainda em pé aqui, eu gostaria que os nossos evangelistas pudessem vir aqui à frente. Irmão Júnior, evangelista Júnior, evangelista Lauro, o pastor Silas e também o evangelista Donizete viesse aqui à frente por bondade. Eles vão destapar aqui a arca
da vitória. São muitos os pedidos de orações que nós temos aqui. A arca está quase cheia, pastor Zino. E esses pedidos aqui vão ser queimados hoje, porque a partir de amanhã muitos outros pedidos chegam. Os irmãos querem estender suas mãos para cá? Tem um moço ali aceitando Jesus, nós vamos aproveitar e orar por ele também. Quem sabe você vai chegar aqui pertinho aqui da arca aqui, ó. Quem sabe você vai chegar aqui pertinho da arca. Aleluia. Nós vamos orar. Os irmãos vão estender suas mãos para cá. Vou colocar mais 2 pedidos aqui. A arca pequena também aqui. Ajude aqui, irmão Wesley. Olha aqui tem pedido de Helenir em favor de Sidney. Problema de saúde grave. Nós vamos colocar aqui porque vamos orar. Também Marta pede oração em favor de Jean e Marta. São muitos pedidos. Nós vamos orar. São muitas as necessidades. Agora eu pergunto uma coisa. Você acredita que Deus sabe e conhece todas as pessoas que seus nomes estão ali anotados? Você acredita que Deus é onisciente? Sabe o que é onisciência? É que sabe todas as coisas. O diabo não sabe tudo. Você acredita que Deus é onipotente porque pode tudo? O diabo não pode tudo. Você acredita que Ele é onipresente e que assim como está conosco nesta noite, está no lugar mais distante aonde uma pessoa está aqui anotada, aonde tem o seu nome, porque Ele é onipresente? Você que crê nesses atributos da divindade, estenda a mão direita para cá para orarmos ao Senhor. Nós vamos orar a Deus. Aleluia. Irmão Júnior, ore ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, uma vez mais estamos na Tua presença. Nesse momento, Senhor, que estamos diante de milhares e milhares de desafios. São vidas, são homens e mulheres, filhos Teus, Pai, que enviaram esses pedidos através da internet, fax, e-mail, através do programa, Senhor, Voz Missionária. E estão aqui, Senhor, diante de Ti essa noite. Não sabemos da íntegra, Senhor, o que tudo isso pode representar, mas sabemos que o Senhor pode fazer coisa grande essa noite. Ó Deus, eu quero que o Senhor entre com providência agora e comece a quebrar todo o mal agora, toda a corrente do inferno, todos os demônios, todo espírito de enfermidade, toda força maléfica, satânica e diabólica, todo espírito de enfermidade, Senhor, que até hoje dominou vidas, espíritos de enfermidade que até hoje manteve vidas prisionárias, Senhor, vidas cativas, vidas sobre algemas, sobre cadeias, mas na autoridade do nome de Jesus Cristo Nazareno, que toda força de enfermidade seja banida neste lugar agora, que através desse bilhete, Senhor, é um símbolo, mas há nessa noite fé, há nessa noite, Senhor, autoridade do Teu nome, para quebrar todas as forças maléficas e diabólicas, homens e mulheres que ainda estão em casa enfermos, e estão esperando pelo milagre, que o Senhor alcance agora, que o Senhor venha contemplar agora, através do Teu poder, o poder da Tua palavra, e aqueles que fizeram um propósito de ainda estar conosco nesse congresso, que possam ser tocados agora, que aconteça o milagre agora, que haja libertação através do Teu poder, o nome de Jesus. Pai, queremos Te agradecer por tudo quanto o Senhor está realizando agora e que irá fazer, em nome de Jesus. Amém.